Olá meus amigos, eu sou Felipe Neri e estamos tratando sobre educação dos filhos. E nesse vídeo eu não trago uma pergunta a ser respondida, e sim um tema. Um tema que já faz algum tempo que tenho tratado em palestras e quero também abordá-lo aqui nesse vídeo. Sobre educar a pensar e sobre exemplo. Eu quero começar justamente por essa palavrinha exemplo, né? Nós temos duas classes de pais. Uns pais que não dão bola para esse negócio de exemplo e não percebem a importância realmente das suas ações educadoras para com seus filhos. Estão completamente desatentos a tudo e, inclusive, dão muito mau exemplo. Mas, por outro lado, também tem aqueles pais que superestimam o exemplo e acreditam que a sua vida é muito exemplar, né? Até não vamos exagerar, até percebem algumas falhas, mas acreditam que seus filhos não vão desviar porque eles dão um bom exemplo. Bom, na verdade, os filhos depois que entram na idade da razão, né, já muito pequenos, deixaram de muitas vezes imitar os pais. Imitam algumas coisas, mas o impacto, né, na vida deles vai se dando cada vez mais conforme os pais ajudam a pensar, né, porque entraram na razão, querem entender os porquês, os sentidos. E, inclusive, o sentido do porquê muitas das coisas os pais estão fazendo ou deixando de fazer. Então, por um lado, chama a atenção que é um grande erro, né, pensar que exemplo é um teatro, né, onde você está ali fazendo com que o filho veja como você é bom. Né? Ou seja, o exemplo é uma coisa, tem que ser uma coisa natural, em que a pessoa irradia bondade. Né? A gente percebe numa pessoa que é boa, né, que ela não estava nem querendo se exibir. Quando a pessoa está se exibindo, a gente nota logo de cara, e aquilo, né, deixa de longe de ser um exemplo. E os filhos, portanto, também notam, e notam também os nossos defeitos. Então, tome cuidado por não supervalorizar o exemplo, mas também você também, que não dá atenção absolutamente em nada nas suas ações. Tome muito cuidado. Pode ser que também muitos filhos estejam sendo desencaminhados justamente por ações não refletidas. Por exemplo, alguns pais falam, não sei, meu filho mente muito. Né? E eu nas palestras costumo mesmo contar, né, o caso, né, de que em muitos lares, né, acabou ocorrendo, de toca o telefone, o filho leva o telefone para você, e aí o pai, né, sei lá, responde, quem é? É o fulano, pai. Diz que eu não tô. Né? Aí o filho vai lá falar, se ele é muito pequenino, tem 5, 6 aninhos, ele fala, meu pai mandou dizer que não tá. Tomar cuidado, que talvez, né, você mesmo esteja ensinando seu filho a mentir. Mas, então, como realmente saber que o nosso filho, enfim, vai caminhar com uma probabilidade de caminhar melhor? É educá-lo a pensar. E educar a pensar é justamente ajudar os filhos a fazer perguntas, fazer as perguntas certas, né? A saber realmente refletir nessa vida tão agitada, né, do dia a dia. Parece que o ser humano não foi feito para pensar, para cogitar, e nós mesmos não fazemos isso com os nossos próprios filhos. Então, aprender a pensar para saber decidir. Então, a fórmula, né, para poder ajudar o filho, vamos dizer assim, é ajudá-lo a pensar por que ele vai fazer tal coisa. Ajudar que ele pese, às vezes num bate-papo na mesa, na hora da comida, ou em algum momento, ou no carro, ou andando na rua, ou mostrando uma ação que viu enfim, num jornal, alguma coisa, ajudar a pensar sobre aquilo, ver as causas, as implicações de uma ação. Né? Ou seja, quando você educa assim, você está ajudando o seu filho a praticar a virtude da prudência. Você vai ajudando a que ele vá praticando ao longo de toda a sua vida, para que ele adquira, né, depois de uma longa vida, essa virtude que é a mãe de todas as virtudes, que ordena todos os meios para o fim último do ser humano, que é a felicidade eterna. Portanto, a gente está ajudando o filho a sobrenaturalizar o olhar, a olhar mais alto e ver realmente que determinada ação, por que eu vou fazer isso? Qual que é a causa? O que me traz? O que me incomoda? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Quais são as consequências, as implicações? Ajude o seu filho a pensar, ajude ele a decidir, ajude ele realmente a pensar, né? a ter ideias, não simplesmente a imitar, porque pode ser que ele venha a imitar algumas pessoas que não são tão boas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.